Então, assim, vocês sabem que eu tô fazendo essas lives semanais e eu percebo que muitas vezes tem as mesmas perguntas, então eu acho que eu vou responder as perguntas de hoje, depois eu vou falar pra vocês o que vocês acham de a gente fazer talvez algumas mudanças nessas lives semanais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vou fazer que nem das outras vezes, eu vou responder primeiro as perguntas que as pessoas fizeram ao longo da semana. E quem tiver mais alguma dúvida, escreve ali, ou for falando, for pensando em alguma coisa, pode escrever que eu vou tentar responder todas aqui nesse momento, certo? Então as perguntas geralmente a gente divide mais ou menos em tópicos. O cabelo sempre é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, todo mundo gosta muito de cabelo. Os problemas do cabelo geralmente não são super essenciais para a vida ou que vão dar algum problema, mas o cabelo realmente é uma coisa muito importante socialmente, né? Então a gente está sempre preocupado se tá caindo muito, se não tá, então é muito importante mesmo. Ó, alguém perguntou se dormir com o cabelo molhado piora a queda. Então assim, ó, o que eu vou dizer? Geralmente não piora, mas ele pode causar outros problemas no seu cabelo e que daí sim pode piorar a queda. Então quando a gente dorme com o cabelo molhado, além dele geralmente ficar todo amassado de manhã cedo, pelo menos o meu, não sei como é que é o de vocês, ficar todo tipo dobrado de um lado. Quando a gente dorme com o cabelo molhado, às vezes aumenta a chance de ter algumas doenças inflamatórias da pele, por exemplo, a dermatite seborreica. E coisas que inflamam o nosso couro cabeludo, que vão dar coceira, que vai ficar vermelho, que vai causar descamação, podem evoluir para a queda de cabelo, tá? Eu já falei várias vezes aqui que a queda de cabelo tem várias causas, então antes de a gente poder dizer o que melhora, o que piora, o que poderia piorar ou não, a gente precisa saber o que está causando. Não, a princípio, então, dormir com o cabelo molhado, se for de vez em quando, não vai ter tanto problema assim, mas é bem interessante a gente observar se não está piorando uma doença prévia, porque se estiver piorando uma doença prévia, tipo uma dermatite seborreica, pode sim levar à queda de cabelo, certo? Hoje só tem uma pergunta de cabelo. Alguém perguntou qual que é o tratamento para as mãos ressecadas do frio. Eu postei um vídeo aqui, eu não sei se ele ficou gravado, que eu coloquei só ali nos stories, de repente eu gravo outro, que era sobre hidratação da mão. Na verdade, nesse período que a gente está passando álcool, lavando mais a mão, tanto lavar quanto passar álcool resseca a mão, então tem bastante gente sofrendo muito com isso. E uma das coisas que a gente pode fazer é hidratar a mão, digamos assim, passar hidratante, um hidratante de barreira, um hidratante que seja mais grosso, pode ser Cicaplast, pode ser Bepantol, pode ser Cicalfate, Cicábio, vaselina sólida mesmo, passar uma camada bem grossa e dormir com aquelas luvas que a gente usa para pintar cabelo, sabe? Aquelas de... eu ainda não pinto meu cabelo. Mas que se usa para pintar cabelo, que são aquelas de plástico mesmo. Então isso faz com que o hidratante seja mais absorvido, né? Além disso, a gente precisa prestar mais atenção em algumas coisas. Com certeza a exposição da mão ao frio piora, então se estiver muito frio, usar luva, tentar não expor direto, digamos assim, a mão ao frio. Quando for fazer atividade em casa, lavar louça, que às vezes a gente está lavando a louça com água mais quente, então resseca mais, usar a luva para fazer essas coisas, tá? Eu geralmente falo para os pacientes, quando vai usar a luva para fazer as coisas em casa, até uma dica interessante é a gente usar 2 luvas, tá? Principalmente se tem a mão mais sensível. Eu sei que é difícil, vai quebrar uns corpos até se acostumar, mas é bem interessante, porque assim, se tu já tá com a mão sensibilizada, às vezes quando tu vai usar uma luva de borracha, por exemplo, e daí tu coloca a luva, e daí tu vai ter muita louça para lavar, ou tem muita coisa para fazer, às vezes a tua mão fica suada ali dentro e isso piora a irritação da tua pele. Então é uma dica interessante a gente usar 2 luvas. A gente usa uma luva de algodão e depois usa uma luva de borracha ou de plástico ou nitrílica, geralmente que irrita menos. Então a luva de algodão ela vai absorvendo só tipo uma meia, sabe mesmo? Porque se tu só usa uma luva de borracha é igual como se colocasse uma bota de borracha. Então às vezes ela acaba ficando toda molhada ali dentro da tua mão. Então o nosso objetivo que era deixar ela seca para ela não irritar tanto, a gente não consegue se a gente estiver só usando uma luva de borracha. Então 2 luvas é interessante, cuidar para não expor ao frio, hidratar mais, tentar usar sabonetes que não sejam tão irritativos, tá? Que não sejam um sabonete para pele sensível. Então geralmente ele não vai deixar tão ressecado assim.
Se por acaso ela continuar ressecada, então talvez seja interessante procurar o dermatologista, porque às vezes a gente precisa usar pomadas, remédio mesmo, digamos assim, para quando tá mais hidratado. Mas fazendo esses cuidados já vai melhorar na maioria dos casos. O que passar nas unhas com micose nos pés? A gente tem remédios tipo antifúngicos para micose, mas eu acho... Porque os antifúngicos para micose são... se for só de passar, digamos assim, né? A pergunta foi o que passar. Talvez seja interessante ter um diagnóstico dermatológico antes. Porque assim, fungo no pé é um saco de tratar, é um tratamento longo, às vezes a gente precisa de tratamento de medicação via oral, e mesmo tratando com remédio via oral, às vezes é um tratamento de 4, 6 meses. Então é muito interessante a gente saber se antes de começar o tratamento, se é um fungo ou se não é. Porque é muito comum as pessoas virem e acharem qualquer alteração na unha do pé é fungo, mas nem sempre. A gente tem alteração da unha do pé que é por trauma, a gente tem alteração da unha do pé que pode ser psoríase da unha, pode ser líquen plano da unha, pode ser verruga embaixo da unha. Então a gente precisa saber isso antes de tratar. Unhas que estão muito acometidas não vão melhorar com coisa de passar mesmo, a gente precisa de medicação via oral. Quando ela tá pouquinho, às vezes assim, tipo, bem que só metade, 1/3 talvez da tua unha acometida, às vezes a gente consegue tratar com antifúngico de passar. Mas se ela tá mais do que isso, geralmente precisa de antifúngico via oral. Então, apesar de fungo na unha parecer ser uma coisa simples e realmente ser super comum, eu acho que vale a pena no dermatologista, principalmente porque o tratamento é longo e às vezes não é tão barato assim. Então, às vezes é interessante saber se é isso mesmo que tu tem antes de investir ou de dizer que tal coisa ou outra coisa não funciona, certo? A Gabi chegou. A Gabi falou que agora o novo programa dela de quarta-noite nas quarentenas é ver a minha live. E daí ela fez uma pergunta e fizeram uma pergunta também. Hoje a minha dúvida é sobre sérum facial. Se tem algum tipo específico que seja melhor, a indicação e contraindicação. Quantidade de ácido hialurônico contida pode provocar algum dano caso seja usado a longo prazo. E é isso aí. Então é o seguinte, o que a gente tinha falado antes, sérum é um veículo, tá? Então assim, um produto, digamos uma vitamina C, por exemplo, ela poderia ser colocada em sérum, em gel, em loção, em creme, em pomada e por aí vai. Então isso é aonde ela está inserida, digamos assim, tá? Um sérum é o veículo, então o que se coloca dentro do sérum é que vai dizer se ele é bom para isso ou se ele é bom para aquilo, se ele é bom para acne, para mancha, para entidade, enfim, para os nossos objetivos. Então é muito difícil a gente dizer qual que é melhor, principalmente porque a gente não sabe qual que é o objetivo ou qual que é o tipo de pele da pessoa, ou o que ela já usou antes, que teve irritação, que teve problema, enfim. Então isso precisa ser uma coisa individual. Mas sérum não quer dizer muita coisa. Quando diz, eu usei um sérum, não quer dizer muita coisa. Poderia ser várias coisas diferentes, com vários ativos diferentes. Indicação e contraindicação. Então o sérum ele entra tipo na rotina, geralmente. Vamos dizer que o sérum ele é um veículo que é onde está inseridos os ativos, onde os ativos ficam nadando ali, que ele é mais elegante, as pessoas falam assim. Então que ele tem uma cosmética melhor, então quando a gente passa na nossa pele, só o fato dele ser em sérum, dele ser nessa textura assim de sérum, ele já tem uma coisa que faz a gente se sentir melhor. Então eu acho que no skincare isso é muito importante, eu já falei isso pra vocês algumas vezes, que às vezes a questão não é nem tanto o que tem ali dentro do sérum, mas a questão de tu passar e tu já ter uma sensação boa e a coisa ter um cheiro bom, e daí tu faz tudo disso uma rotina que faz bem pra tua alma, digamos assim, e não só pra pele. Então às vezes o sérum ele é usado nem só por a textura dele é interessante, mas por causa disso, às vezes até a gente tem gel ou creme que vai ter uma ação melhor do que um sérum, mas o sérum tem essa questão também de fazer parte de todo aquele momento de autocuidado, enfim. Então isso é interessante do sérum. Em relação ao ácido hialurônico, a princípio não teria muito problema. O ácido hialurônico tem alguns estudos que melhora, mas ele é usado geralmente mais para hidratação do que qualquer outra coisa no produto de passar, tá? O ácido hialurônico também é a mesma substância que a gente usa para preencher boca, preencher suco, enfim, outras partes do nosso rosto. Mas quando ele é usado em produto de passar,
Geralmente a gente está usando com um objetivo de hidratação, então não teria muito problema usar ele a longo prazo, se falando de ácido hialurônico. Tem produtos sim que de passar tem problemas de usar por muito tempo, tá? Os clássicos são os corticoides tópicos, então acho que se tu vai usar alguma coisa, por exemplo, às vezes eu quando prescrevo corticoide tópico, corticoide de passar por alguns problemas, sempre vai estar escrito na receita, nunca usar de forma contínua. Então quando o médico dermatologista falar isso para te não usar de forma contínua, geralmente tem um porquê. Então presta atenção nisso, eu tô falando isso porque é muito comum o paciente eu colocar isso na receita e ele voltar usando há 1 ano o mesmo produto que geralmente era para usar 2 semanas. Então tem que prestar atenção nisso. Tem produtos que não dá para usar para sempre mesmo, tá? Mas o ácido hialurônico não é um deles. Como tratar melasma pós-gravidez? Melasma é um saco de tratar. Tem muitas coisas que é chato de tratar, mas melasma eu acho que ganha de fungo na unha, inclusive. Quem tem melasma sabe que não é fácil. Quando o paciente vem aqui para tratar melasma, eu até falo para ele assim, o tratamento de melasma é uma mudança do estilo de vida. Ele não é uma coisa que eu vou deixar um tratamento para ti, tu vai fazer por 2 meses, vai resolver todos os seus problemas, ele nunca mais vai te incomodar. Melasma é chato de tratar, principalmente em relação à fotoproteção, porque ele é muito sensível à radiação. E não só à radiação solar, mas a luz visível também. Essa luz aqui da minha ring light, por exemplo, se eu tivesse melasma ia ser um crime pra mim, eu ia ter que estar camadas de protetor solar, só tô com uma camada de protetor solar. Luz do computador, luz celular, tudo isso pode piorar o melasma, então por isso que é tão difícil tratar o melasma, porque tu precisa mudar os teus hábitos para ele melhorar. Às vezes eu falo pro paciente assim, quando o paciente vem aqui tratar alguma coisa, digamos, veio tratar fungo na unha, ou veio fazer botox, enfim, e daí eu percebo que ele tem melasma, geralmente eu não falo pro paciente se ele não quiser tratar, porque às vezes até ele já passou por tratamentos e desistiu. Ele chega ali, senta, eu já fiz toda a receita dele, ele chega aqui, tô falando aqui porque eu tô bem na minha frente da minha cadeira aqui, ele chega ali, quando eu já tô pronta para terminar, para liberar ele fala, mas tem essa mancha aqui que me incomoda. E daí eu pergunto pro paciente, o quanto que essa mancha te incomoda? Se o melasma incomoda pouco, talvez não vale a pena, tu tem que começar a tratar. Se ele te incomoda muito, sim, tem coisa que fazer, a gente consegue melhorar bastante os melasmas, mas tu precisa de muita disciplina para tratar ele. Então é o seguinte, às vezes o melasma depois da gestação, em até 1 ano depois da gestação, ele melhora sozinho, tá? Quando ele melhora sozinho, ótimo, maravilhoso. Se ele não melhora, eu acho que é muito importante consultar um dermatologista, tá? Proteção solar é o básico do básico do básico, então se não quiser sair de casa agora na pandemia, se tu não consegue um dermatologista agora, o principal é usar um protetor solar com cor e reaplicar no mínimo de 4 em 4 horas. Tá chovendo, não vai sair de casa, não importa. Tem que passar protetor solar, porque a luz visível é importante no melasma. Não é tão importante para câncer de pele, assim, não faz tanta diferença, mas para o melasma ela é importante sim. E se não entrar nisso na tua rotina, não incorporar na tua alma o protetor solar, tu vai tratar o melasma e vai voltar a aparecer tudo. Deixa eu falar uma outra coisa de melasma, porque o melasma ele é muito comum. E com certeza todo mundo que está aqui já ou tem ou conhece alguém que tem melasma. Uma coisa que é muito comum é os pacientes capricharem muito na proteção solar quando eles estão fazendo tratamento com os ácidos ou com os clareadores. Então, estou usando um ácido, a minha pele vai ficar mais sensível, e de fato é comum a pele ficar mais sensível, então eu vou caprichar no protetor solar enquanto a minha pele enquanto eu estou usando. E daí ele usa bem direitinho, e reaplica, e faz tudo, e tá super disciplinado. E daí vai chegar perto assim do verão e às vezes a gente troca os ácidos ou diminui, ou tá na correria do dia a dia, o ácido acabou e não consegue mais ir no dermatologista. Então ao invés de ele manter a proteção solar, ele acha, porque não estou usando ácido, então eu não preciso usar tanto protetor solar. E na verdade, precisa sempre, mas eu vou dizer que até é o contrário, na verdade. Porque se não tá usando coisa para segurar o teu melasma e não tá usando protetor solar, então, não tá fazendo nada. Então ele vai piorar ou nunca vai melhorar. Então vai ficar sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não sei se alguém já teve essa experiência, mas o melasma vai e volta muitas vezes, e geralmente é por causa dessa situação,
que é muito difícil realmente a gente manter a disciplina sempre. Eu sei, estou falando, mas na teoria é uma coisa, na prática é outra, né, gente? Então, a Lady Alves perguntou o que ajuda a tirar manchas de espinha, e eu já vou juntar com uma outra pergunta que foi aqui, se o Vitanol ajuda com as manchas de acne. Então, assim, o Vitanol, ele é ácido retinóico. O ácido retinóico é uma das coisas que a gente usa para tirar mancha, tá? Então, Lady e essa outra pessoa que perguntou ali, o ácido retinóico é uma das coisas que a gente usa para mancha. Outros ácidos a gente pode usar e clareadores também. Mas é muito interessante a gente saber se a mancha é escura ou se a mancha é vermelha. Porque se for aquela mancha residual vermelha, sabe, que fica tipo, e parece que a espinha tá ali ainda, mas ela não tá, mas ficou mais um vermelho, ela não ficou castanha ou marrom, geralmente o vermelho a gente precisa fazer laser. É muito difícil a gente melhorar o vermelho. Às vezes ele melhora com o tempo, assim, com meses, mas é difícil a gente melhorar só com coisa de passar quando é uma mancha que tem essa origem mais vascular, de vasinho ali, de sangue mesmo ali, de vaso que fica. Então, a gente não consegue melhorar. Mas a gente tem vários ácidos que ajudam a clarear, tipo ácido retinóico, ácido azelaico, ácido glicólico, a hidroquinona mesmo, ácido cólico. Então, depende de cada um. É muito difícil dizer qual que é melhor para cada um. O que a gente precisa tomar cuidado com o Vitanol, que foi perguntado ali, apesar dele ser muito bom, é que é muito comum os pacientes terem irritação com ele, tá? Então, eu acho bem perigoso, digamos assim, a pessoa usar sem ter nenhum segmento médico. Por quê? Se tu usa esse Vitanol e ele irrita a tua pele e tu fica com a pele vermelha, enfim, ele pode causar outras manchas depois. Então, a gente precisa saber usar, tá? Por exemplo, tem peles que não toleram. Tipo, eu, por exemplo, não consigo usar Vitanol de jeito nenhum. A minha pele é, tipo, super sensível. Se eu usar Vitanol hoje, daqui 2 dias a minha cara vai descamar muito, entendeu? Então, não dá pra usar assim. Então, meu objetivo é sempre, quando eu vou deixar tratamento para os pacientes, mesmo se a gente for usar Vitanol, é tentar organizar o tratamento de uma maneira que ele vai conseguir viver o dia a dia. Porque, para mim, não adianta o paciente estar usando Vitanol e tá descascando todos os dias. O que a gente quer que a pele fique cada vez melhor. E se ela ficar ruim, ficar usando Vitanol e ficar descascando todo dia, para mim ela vai estar pior. Mesmo que a longo prazo faça diferença, nosso objetivo é ter melhora no curto e no longo prazo. Eu tenho a Joelma falou que tem umas manchas na testa, como ela pode saber se é melasma? Consultando dermatologista. Porque assim, eu poderia dizer que talvez a maior parte das manchas que aparecem, que geralmente as áreas clássicas do melasma são aqui, aqui, aqui e aqui em cima, poderia dizer que a maior parte dessas manchas são melasma. Mas a gente tem outros problemas que não melasma, inclusive problemas relacionados com doenças internas, digamos assim, que aparecem ali e que não são necessariamente melasma. Então é interessante às vezes ter uma consulta com o dermatologista antes para poder dizer se é ou se não é um melasma que tem ali. Certo, Joelma, entendeu? Tomar colágeno ajuda ou essas cápsulas não ajudam muito? Tomar colágeno virou uma coisa da moda, né? Do momento, enfim. Então, bastante gente toma colágeno, até não sabe tipo, exatamente qual que é o objetivo, mas começa a tomar colágeno. Então, atualmente, a gente tem alguns estudos, inclusive teve uma revisão de vários estudos mostrando que o colágeno sim poderia melhorar a qualidade da pele, principalmente de hidratação e até melhora de alguns tipos de rugas. Mas eu vou dizer, essa melhora foi vista geralmente depois de 3 meses de uso, tá? Então, se tu usou 1 mês e não melhorou, paciência, tem que usar mais tempo. Teria que usar pelo menos 3 meses para tu começar a ver melhora. E essa melhora, na maioria das vezes, foi medida com aparelhos, tá? Então, a gente tem 2 tipos de estudo. O estudo que o paciente vai dizer, eu percebi que melhorou minha ruga, eu percebi que está mais hidratado, enfim. Essa é uma das formas. Mas também foi medido com aparelhos para ver se realmente tinha aumentado a hidratação, enfim. Qual que é a minha opinião pessoal em relação ao colágeno? Tem colágeno sim, que tem mais evidência científica que funciona.
Não é tão incomum eu prescrever colágeno, apesar de não ser uma coisa que eu deixo para todos os pacientes, né? Porque os colágenos que são melhores são mais caros, tá? E eles precisam ser mantidos por mais tempo, não é uma coisa que tu vai usar 1, 2 meses vai resolver, porque falei para vocês que precisa de 3 meses para tu começar a ver melhora com colágeno. Então, às vezes, assim, na minha opinião, se a gente precisar escolher em um momento, eu vou fazer um procedimento injetável, que é um bioestimulador de colágeno, ou eu vou comprar colágeno pronto, porque, digamos assim, se a gente for juntar o valor que às vezes tu gasta num ano com colágeno via oral, são coisas que tu conseguiria fazer, tipo, procedimento, por exemplo, estimulador de colágeno, eu acho que é melhor a gente fazer o procedimento. Agora, se tu pode fazer as duas coisas, então eu acho que é interessante fazer as duas coisas. O que é interessante de falar, eu não sei se vocês viram que eu fiz um vídeo falando sobre vegano, cruelty free e etc. É que os colágeno realmente, não existe colágeno que seja de origem vegetal, tá? Todos os colágenos são de origem animal, então se tu pensa em isso é vegano, por exemplo, tu é vegetariano, então não quer consumir coisas de origem animal, então colágeno não é uma opção para você. Manchinha de nascença é algo normal ou precisa de avaliação? E agora, gente? Existem manchinhas e manchinhas, que nem eu já falei algumas vezes, é muito difícil dizer exatamente se precisa de mais coisas ou menos coisas, se a gente não vê certinho. Eu vou te dizer, existem até melanomas congênitos, tá? Que são cânceres de pele, que a pessoa já nasceu com câncer de pele. Ou mancha que pode evoluir para um câncer de pele. Ou manchas que estão de nascença, né? Estou falando. Ou manchas de nascença que estão associadas às outras síndromes que podem ter repercussão em outros órgãos e que o diagnóstico é primeiro pelo dermatologista, porque é o que a gente vê primeiro, antes de ter manifestação em outros órgãos. Então, para dizer se precisa ou não precisa, só avaliando, realmente. Então, o interessante, se tem dúvida, se tu já mostrou pro pediatra e ele falou que é tranquilo, e ele tá tranquilo em relação a isso, não tem problema. Se ficou em dúvida, então vale a pena ir no dermatologista para ter certeza, tá? Então, a gente tem muitos tipos de mancha, então por a mancha ser de nascença não quer dizer que ela é benigna, tá? E por ela surgir depois também não quer dizer que ela é maligna. Então a gente precisa observar bem. A Ju falou que não gosta da maquiagem, que eu posso usar na produção contra a luz visível no dia a dia. Tu disse que não gosta de protetor solar com cor? A gente pode procurar protetores solares, digamos assim, que protegem contra a luz visível, são os que têm óxido de ferro. Então tem os protetores solares que não têm cor, e daí contém óxido de ferro, então eles protegem melhor contra a luz visível. Essa seria uma opção, certo? Existe algum procedimento que minimiza as olheiras? Existem vários procedimentos para a gente fazer nas olheiras. As olheiras são muito difíceis a gente tratar só com coisa de passar. Eu acho que eu comentei com vocês da outra vez. Geralmente uma olheira ela é multifatorial, ela não é uma coisa só que causa ela. Então, em relação a essa parte aqui do olho, a gente tem a pele muito fina, então várias vezes os vasos e até o músculo que a gente tem aqui embaixo, ele é visível por transparência. Não sei se dá para ver aqui. Tipo, que daí tu consegue ver um roxo aqui. Então essa é uma coisa que a gente trata ou com laser, ou com acupuntura que eu tenho tratado ultimamente. Mas essa é uma parte que é mais difícil da gente tratar mesmo, a questão da olheira vascular. A gente tem uma olheira que ela é realmente mais funda, e daí o que acontece? Aqui fica tipo mais pra dentro, então a luz acaba nunca batendo diretamente aqui, então ela acaba ficando sempre mais escura, tá? Então essa olheira que ela fica sempre mais escura, e a gente consegue trazê-la pra cima com preenchedor. Eu acho que preenchimento de olheira, quando ele é bem indicado, quando o paciente que tem indicação mesmo de fazer preenchimento, é um dos procedimentos mais legais que a gente tem. Porque já vê melhora na hora, uma coisa que a pessoa às vezes demorava horas para cobrir, tinha que usar corretivos de cores diferentes, enfim, para cobrir a olheira ali, e daí ali ela consegue melhora na hora, tipo, traz para frente e resolver o problema dela, ela já pode ir embora com uma outra pessoa. Então, pode ser que se for indicação, eu acho que é uma das indicações mais fáceis de tratar, assim, porque a questão
de vasos é mais difícil, tem que fazer várias sessões, enfim, mas dá para melhorar também. Outras coisas que podem piorar essa região, flacidez, manchas mesmo propriamente ditas. Com certeza tem coisas para melhorar, mas olheira não é geralmente um problema, tipo, vou usar isso e resolver o meu problema. Então, quem já teve olheira já deve ter percebido, já deve ter visto que tem que gastar... Oi, Michael, tudo bom? Já deve ter visto que, tipo, gastou e pouca coisa melhorou a olheira. Então, a gente precisa tratar dependendo do tipo de olheira que cada um tem. A gente vai ter respostas diferentes. Uma outra pergunta sobre cabelo. A biotina ajuda mesmo no cabelo? Ou quem não tem deficiência de vitamina não faz muita diferença? Geralmente ela não faz muita diferença em quem não tem deficiência, tá? Mas tem pacientes que respondem melhor. A minha opinião é que a gente tem pacientes mais respondedores, digamos assim, à biotina do que outros. Não é uma coisa que a gente deixa em todo mundo, que nem eu falei várias vezes para vocês. Fazer tratamento em relação ao cabelo é muito interessante que a gente saiba o que é, para a gente pode tratar direcionar exatamente para o problema da pessoa. Às vezes a gente não consegue, e eu vou dizer que eu costumo usar biotina aqui mais quando a gente está um pouco mais perdido, ou a gente quer acelerar o paciente sair de uma fase de eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo com causa, digamos assim, que é uma queda de cabelo por estresse ou pós-gestacional, alguma coisa assim. Daí às vezes a gente usa biotina, mas não é uma coisa que eu uso no dia a dia sempre. Geralmente eu prefiro fazer o diagnóstico e fazer uma coisa direcionada, tá? Diferente da unha, que nem eu falei para vocês, a biotina sim tem alguma evidência para uma síndrome das unhas frágeis, né? Que é uma unha frágil, uma unha que fica mais fraca, sem causa definida. A Júper falou que o pai dela é muito teimoso em relação aos cuidados com a pele. Como saber se as manchas dele são normais, aquelas que aparecem com a idade, ou são preocupantes? Essa é uma coisa bem complicada. Às vezes até o dermatologista fica em dúvida, digamos, se ela precisa fazer mais ou menos. Mas basicamente a gente tem uma regrinha que chama a regra do ABCDE. Talvez se alguém já foi atrás de estudar sinais, enfim, eventualmente a gente tinha campanha sobre a regra, falando dessa regra, quando precisar procurar o dermatologista. A regra do ABCDE é o seguinte: o A significa assimetria, então um sinalzinho normal, digamos assim, deixa eu ver se eu tenho um sinalzinho aqui visível. Ai, não tenho. Aqui, ó. Um sinalzinho normal, o que a gente faria? Divide ele no meio e ele é igual dos dois lados. Um melanoma, ele pode ser que a gente divida no meio e tenha um lado diferente do outro. A assimetria é um sinal que tu precisa procurar um dermatologista. O B é de bordas. O que é a borda do sinal? É em volta do sinal, se a borda ela é bem retinha ou se ela é toda entrecortada. Se ela é irregular, a borda, então vale a pena procurar um dermatologista. O C é de cor, tá? Então, geralmente um sinal vai ter uma cor só, tá? Tá vendo? Só mais um tom de cor. Quando o sinal tem mais do que uma cor, e a gente tá falando mais do que uma cor, vários tons de marrom, cinza, branco, enfim, é indicado procurar um dermatologista. E D é de diâmetro. Diâmetro é quando é maior que 0,6 centímetros, talvez valha a pena olhar ir no dermatologista para a gente ver melhor. E o E é de evolução. Então tu tinha aquele sinal lá que ele faz tempo e de repente ele começou a sangrar, começou a doer, começou a coçar, então pode ser que ele esteja se modificando por uma coisa ruim. Uma outra coisa que é interessante a gente falar sobre os sinais especificamente é que é o seguinte: depois dos 40 anos, não é para surgir mais sinais novos. Então, a gente fica mais na dificuldade de distinguir se eles são sinais ou se eles são ceratose seborreica, essas coisas que vão aparecendo mais com a idade. Então, porque é muito mais importante no diagnóstico de um melanoma, que é um câncer de pele, que é escuro, que geralmente, e é o câncer mais grave que a gente tem, é a gente saber o seguinte: um terço dos melanomas, eles surgem de sinais antigos. Então, era esse sinalzinho aqui que ele era tranquilo e, de repente, ele se modificou e virou melanoma, e resolveu virar um melanoma, que é um câncer que pode ir para outros órgãos e é um câncer de adulto jovem, tá? Então, tipo, a média de idade do melanoma é entre 40 e 50 anos. Ou mais comum, 2/3 dos casos, já surgiu um sinal novo, a pessoa não tinha nada e, de repente, apareceu um sinal aqui, e ele já era um melanoma.
Então, 2/3 dos casos são que a gente chama de novo. Então, eles surgem, já nascem com melanoma. Então, por isso que às vezes é mais interessante até a gente observar os sinais novos. Na verdade, as duas coisas precisam ser feitas, mas observar os sinais novos do que ver alterações nos sinais antigos. Então, acho que a gente precisa fazer as duas coisas, tá? Então, os sinais novos, principalmente depois dos 40 anos, a gente precisa olhar. Então, é uma coisa que é muito difícil dizer, tipo, alguma coisa além disso que eu falei, que é do ABCD, é muito difícil a gente dizer, olha, ou olhar por foto, sabe? Porque a gente tem alguns critérios que a gente usa para definir se é maligno ou benigno. É muito dependente do dermatoscópio. Não sei se vocês já viram dermatoscópio. Meu dermatoscópio não está aqui, se ele tivesse, ele está lá na outra sala, eu ia mostrar para vocês. A gente é muito dependente do dermatoscópio, porque a dermatoscopia, que é quando a gente olha com essa luz diferente ali, ela tem outros critérios que ajudam a somar esse que a gente vê a olho nu, só do sinal, para dizer se a gente precisa tirar ou não. Mas mesmo assim, às vezes, tipo, a gente olhando a olho nu, olhando com dermatoscópio, a gente continua em dúvida, aí nesse caso a gente tira e manda para análise, daí no patologista, que é um outro médico, vai ver no microscópio qual que é o tipo de célula e ver se realmente precisa ou não precisa, ou se era um câncer ou não era. Então a gente vai nessa escadinha de avaliação. Mas é interessante, se está em dúvida, avaliar, porque não tem muito jeito. Arrasta o teu pai para o consultório do dermatologista, às vezes precisa isso. Eu vou te dizer que é muito comum, principalmente em homens, tá? A mulher trazer ele, já aconteceu, eu vou te dizer, mais do que 5 vezes. E eu atendo aqui em Criciúma desde 2015, tá? Vai fazer 5 anos no mês que vem. Mais do que 5, 10 vezes, já vi a mulher trazer o marido, falar, ó, apareceu essa lesão nova ali e tal, nananana. Ou o marido vem dizendo, tipo, eu vim porque a minha mulher tá me enchendo o saco por causa dessa lesão, e era um melanoma, tá? Então, às vezes, precisa arrastar a pessoa no médico para avaliar melhor. Não tem jeito. Gente, olha só, as perguntas terminaram. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, podem escrever aí, que daí eu respondo. Eu vou dar 10 segundos. Não sei se vocês viram, eu coloquei uma outra coisa ali para as pessoas perguntando o que elas sentiram de alteração na pele com o passar dos anos. E achei bem interessante as respostas das pessoas, na verdade. Muitas pessoas falaram que a pele ficou mais seca, tá? E realmente isso é uma coisa que acontece com o passar dos anos, que ela vai deixando de ser oleosa. Ela era, digamos assim, o mais comum, né? A pele, ela era oleosa na adolescência, e depois ela foi ficando mista, ela foi tendo áreas mais oleosas e áreas mais secas, e conforme tu vai ficando mais velha, ela vai ficando cada vez mais seca, e daí fica mais difícil tu manter a hidratação da tua pele. Então, geralmente tem essa escadinha ali que as pessoas vão passando. E daí as linhas de expressão e essas rugas, o cabelo tá ficando branco, flacidez. Mas é assim, né? Eu acho que o mais interessante, que o que a gente pode fazer de mais interessante em relação ao envelhecimento, é a gente começar cedo. Claro, se tu tá ali com 60 anos, 70 anos, não quer dizer que não tem nada para fazer. Mas começa cedo, investe em ti, que no final vai fazer diferença. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para tirar as dúvidas de algumas pessoas. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para mim nos directs. Deixa eu falar o que eu tava pensando em fazer. Eu acho que nas próximas semanas eu vou conversar ali com o pessoal que me ajuda aqui no marketing do meu Instagram, para de repente a gente fazer temas assim, sabe, por semana. Então as pessoas já podem vir, digamos, falando, não, a gente vai falar de alopecia androgenética, tipo de calvície. Então daí eu falo um pouco sobre a calvície, e daí as pessoas podem mandar perguntas relacionadas a isso. Eu tava pensando em fazer isso só porque acaba, tipo, muitas perguntas irem se repetindo, então daí fica um pouco mais chato, porque várias pessoas, tipo, querem ver sempre. Então, se eu sempre fico falando a mesma coisa, a pessoa vai ficar PhD só naquilo e não vai mais saber mais de nada.
A Ju perguntou quais são os tipos de cuidado da pele que uma gestante deve ter para evitar problemas de pele, daqueles que são bem evitáveis se a pessoa souber. Proteção solar, na verdade. Quando a gente está falando de gestação, né, é comum os pacientes virem aqui e falar, eu quero um creme para não ter estria e alguma coisa para não ter mancha. Em relação à estria, nunca vou dizer para o paciente que engravidar não usar hidratante, nunca vai sair da minha boca isso. Mas não tem nenhum estudo que vai mostrar que esse hidratante é melhor que aquele, ou se tu super mega hidratar, não vai vir estria. A estria tem uma coisa muito genética, tá? Então tem muito a ver com a genética, tem a ver com o peso da pessoa antes da gravidez, com a idade que ela engravidou, com o peso que ela vai ganhar durante a gravidez. Então, assim, tem hidratantes que tem um pouquinho mais de evidência científica, mas o mais importante é controlar o seu peso. E protetor solar, eu tô falando isso porque protetor solar, sim, tem estudos mostrando que, tipo, pegaram um conjunto de mulheres gestantes e que usou protetor solar direitinho, e aquelas que não usaram protetor solar direitinho, e aquelas que não usaram tiveram uma incidência, tiveram mais melasma, aquelas manchas que a gente já conversou aqui há pouco, do que aquelas que usaram. Então, usar protetor solar, sim, faz diferença. Agora, hidratação, hidrata, faz tudo que tu puder para não ter estria, porque estria é difícil de tratar depois, mas não tem nada, tipo, mágico, infelizmente. Certo, gente? Se vocês tiverem alguma sugestão, mandem aqui pra mim. Obrigada por me acompanharem aqui de novo. Tchau. Boa noite pra vocês.